Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Existe um versículo em Hebreus que demonstra qual era o objetivo de Deus ter dado sinais, maravilhas, dons espetaculares, milagres e coisas assim. Ele fala lá em Hebreus capítulo 2, no versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, os seus apóstolos, os seus companheiros mais diretos ali, não é? E o versículo 4 fala, testificando também Deus com eles, com os apóstolos, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, quando o Senhor Jesus falava, os seus discípulos escutavam. E depois esses mesmos discípulos anunciavam as palavras que eles receberam do Senhor. E Deus dava a sua chancela, dava o seu selo de aprovação, o seu selo de autoridade a essas palavras desses profetas e desses apóstolos, fazendo o quê? Dando sinais. Dando sinais. Então os sinais exteriores, maravilhosos, milagres, eles sempre tiveram por objetivo confirmar a palavra de Deus, confirmar que Deus estava fazendo uma obra e que a sua palavra era digna de confiança quando falava por aqueles que ele havia designado. Então esse era o objetivo dos sinais. Agora, no início da igreja, aconteceram muitos sinais, muitos dons também, muitas manifestações espirituais, justamente com esse propósito, de colocar uma chancela de que aquilo tudo era verdade. Lá no nosso capítulo de 1 Coríntios 14, versículo 21, ele mostra que, inclusive, isso tinha a ver com os judeus. Os sinais, a necessidade de sinais. Porque lá no primeiro capítulo de Coríntios, o apóstolo escreve que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Então, para tratar com os judeus, o judeu ele quer ver para crer. Então Deus dava ele dava material para que ele visse. Já não há necessidade disso para os gentios. E muito menos hoje, quando 2000 anos depois, não há necessidade de ninguém comprovar que o cristianismo é verdadeiro. Nós não precisamos de sinais hoje. Nós não precisamos de maravilhas, de milagres e coisas assim. Esse capítulo 14 de 1 Coríntios revela que a assembleia ali, a igreja em Corinto, ela estava totalmente fora dos trilhos. E não só esse capítulo, mas muitos outros capítulos das duas cartas aos Coríntios são os que têm mais imperfeições, mais problemas, mais defeitos, mais coisas incorretas que eles estavam praticando. E com isso eles até se vangloriavam, né, de terem muitos dons, de estarem fazendo muitas coisas, quando na verdade era o contrário. Eles eram dignos de toda reprimenda, porque não estavam andando de uma maneira ordeira, bem ordenada nas coisas do Senhor. Os coríntios eram pentecostais, assim, se a gente puder chamar assim, não é? Porque o movimento pentecostal, você encontra ele aparecendo no final do século XIX, com todo um alarde, mas antes disso não. Tanto é que os cristãos, antes do movimento pentecostal, eles consideravam que uma pessoa falando numa língua estrangeira era uma pessoa possessa de demônios. Mesmo que na Bíblia mostrasse que no princípio houve o dom de línguas, aconteciam as línguas, mas com um objetivo, com um propósito, que é esse que eu falei, de confirmar para os judeus, falarei por esse povo, por povos de outras línguas, mas mesmo assim não me crereis. Eles citam a passagem do Antigo Testamento, né, do profeta. Então esse capítulo 14
ele é um tapa na cara daqueles que acham que ser cristão é ficar falando um monte de palavras sem sentido, só para impressionar, só para chamar atenção, é entrar em transes mediúnicos, mudando a voz, falando com outra voz: meus servos, eu vos digo, o fim está próximo. Isso é espiritismo, isso não é cristianismo. É muito bom, muito importante entender isso, porque a coisa ficou tão corriqueira. Você liga a TV, está lá o cara, blá, 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 está lá o pastor entrevistando um possesso, tem gente pulando, caindo, rolando no chão. Isso não é cristianismo. Isso é espiritismo, isso é demonismo. Isso é o que fazem as tribos de índios. Em tribos de índios africanos, existe essa manifestação que é chamada de glossolalia, quando eles começam a falar línguas que eles não conhecem. Mas como que eles falam? Possuídos por demônios. É antigo esse costume de falar línguas desconhecidas, fora do âmbito cristão. Isso é uma coisa antiga. Em todo o sistema espiritualista, no Oriente também, essas manifestações acontecem, sempre aconteceram. Mas qualquer um com inteligência espiritual, saberia discernir que não é do Espírito Santo. Pelo contrário, vem de espíritos malignos. Se ela não estiver sendo feita de acordo com o modo como a Bíblia ensina. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então, esse capítulo 14, a segunda palavra que seguir o amor. Por que ele foi falar em amor aqui? Ele tinha falado em amor no capítulo anterior, não é? Ele deu todas as credenciais do amor, e uma das coisas que ele fala do amor, ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor. Olha que interessante, ele começa o outro capítulo anterior falando de línguas dos homens e dos anjos. Se bem que nunca vimos na Bíblia uma língua de anjos. Nenhum anjo falou língua de anjo na Bíblia. Ele sempre falava as línguas da pessoa com quem ele estava se comunicando. E não tivesse amor. Então ele está mostrando aqui no capítulo 13 que ainda que a pessoa falasse línguas, todas as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, ela seria como um sino que não toca. Para que serve um sino que não toca? Não serve para nada. Porque o sino é feito para tocar. Para fazer blém, blém, blém. É para isso que o sino serve. Se o sino não fizer blém, 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 ele é apenas um copo de metal que não tem razão ou utilidade nenhuma. Não é? Então ele começa o capítulo 13 falando do amor. Segura isso aí. Pega isso aí bem firmemente. Então ele continua. Ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, que milagre maravilhoso, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse a minha fortuna, blá, 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 blá. No versículo 4 ele fala, versículo 5 ele fala, não se porta com indecência. O amor não se porta com indecência. Ora, eu não consigo pensar numa coisa mais indecente do que um monte de gente gritando histericamente palavras que ninguém entende, alguns até caindo no chão, rolando, rodopiando no chão, dando pulos, gritos, brados. Isso não é decência, isso é indecência. Mas o que ele fala em seguida é muito mais importante até. Não busca os seus interesses. Não busca os seus interesses. Então, o que é a síntese do amor? O amor é desapegado. O amor não pensa em si. O amor pensa no outro. O amor não pensa no benefício próprio. O amor pensa no benefício do seu próximo. Isso é o amor. Esse é o objetivo do amor. Então, ele vai continuar aqui dizendo que quando era menino, falava com menino, sentia com menino, etc, etc. Mas vamos ao capítulo 14, que ele começa exatamente com a palavra amor. Seguir o amor. Por que ele começou esse capítulo 14 com a palavra amor? Porque ele vai mostrar
uma maneira de proceder que é contrária ao amor. Que maneira é essa? Aquela que você procede apenas visando os seus próprios objetivos. E que objetivos podem ser esses? Exibição, aparecer, querer ser visto, querer se impor sobre os outros. Veja que interessante, uma pessoa uma vez me escreveu falando assim, mas tem aquele capítulo 14 de 1 Coríntios, que ali autoriza falar línguas desconhecidas. Eu falei, autoriza? É muito ao contrário. Veja só o que diz esse capítulo, pegar algumas frases tiradas dele. No versículo 2, 1 Coríntios 14, 2, o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Bom, se eu falo uma coisa que eu não falo aos homens, por que eu falo então? Não é para ajudar os homens. Não é por amor aos homens. Por que eu falo? E ele continua falando, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Ninguém o entende. Alguém poderia falar assim, mas está falando a Deus. Tal. Então fale em casa. Não na igreja, não na reunião da igreja. Porque tudo que vai falar aqui tem a ver com a reunião da igreja. Vê que ele fala no versículo 4, o que profetiza edifica a igreja. No versículo 5 ele fala, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E se você seguir aqui, você vai encontrar outras vezes em que ele está se referindo à igreja. Porque a igreja é quando os outros cristãos estão reunidos e você não vai falar uma língua que os outros não conhecem. Porque o que fala língua desconhecida não fala aos homens. E eu, na companhia de homens, de irmãos e irmãs, eu quero falar coisas que sejam proveitosas para eles. Porque se eu não fizer isso, não seria amor. Não é amor. Não é amor se eu falar coisas que são proveitosas apenas para mim. Então, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então, aí já matou que não tem interesse amoroso no falar em línguas sem qualquer interpretação. Só tem interesse de aparecer, de se exibir. Mas, o versículo 3, o que profetiza, fala aos homens para edificação, para exortação, para consolação. O que é o que profetiza? O que é o dom de profetizar? Profetizar, no Antigo Testamento, algumas vezes, tinha a ver com previsão do futuro, com anunciar o futuro. E os profetas geralmente eram conhecidos como aqueles que anunciavam o futuro, mas nem sempre. Nem sempre, porque era numa época quando Deus falava ao povo por intermédio dos profetas. Então eles eram porta-voz de Deus. É como quando você tem um presidente, tem um porta-voz que é quem fala com a imprensa, quem fala com os jornalistas, tal. Tem o porta-voz que anuncia as coisas que o governo está fazendo, tem o porta-voz. O profeta é um porta-voz de Deus. No momento em que eu estou falando aqui da palavra de Deus, eu estou profetizando. Não no sentido do Antigo Testamento, de prever o futuro, também não no sentido dos profetas do Antigo Testamento que falavam, que eram a boca de Deus para falar. Deus falava através dele, não no sentido dos apóstolos e profetas da igreja, que eram a boca de Deus, trazendo revelações inéditas. Porque não existiam as escrituras do Novo Testamento quando os profetas e apóstolos da igreja falavam. Eles falavam, eles escreviam cartas, e assim eles estavam sendo a boca de Deus, e nós estamos lendo uma aqui, que foi revelação direta do Espírito Santo, através de Paulo, para a igreja de Corinto. Então, o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Edificação o que é? Ensino, para você crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus. Exortação o que é? Corrigir defeitos, desvios, reprimenda, bronca, isso é exortação. Consolação, o que é?
ajudar a pessoa num momento de fraqueza, de necessidade, de tristeza, vem uma palavra de consolação. Então, o nosso ministério ele tem que ser sempre equilibrado, com palavras de edificação, com palavras de exortação, porque não é só edificação e consolação e deixar para passar pano em erro, não. Tem que ter exortação também. E consolação, consolo, conforto, para aqueles que estão passando por sofrimentos. Aí ele continua, no versículo 4, mais uma prova de que falar em línguas da maneira ininteligível, que ninguém entende, não é um ato de amor. Veja ele falar aqui, o que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Egoísta. Isso é egoísmo. Eu falo em línguas, estou me edificando, que é uma coisa egoísta. Por quê? O que está falando, o que profetiza, ele vai continuar falando. O que profetiza edifica a igreja. Percebe? O amor dá. O amor não fica virado para o umbigo, se ocupando consigo mesmo. O amor se ocupa com o próximo. E continua, versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Maravilha! Mas muito mais que profetizeis. Alguém que estivesse ouvindo, um pentecostal escutando isso assim, eu quero que todos vós faleis em línguas. Tá vendo aí, Mário? Ele quer que fale em línguas. Mas muito mais que profetizeis. Porque não existe utilidade em falar palavras que ninguém entende. Então ele está falando, eu quero que vocês profetizem, que vocês falem palavras de edificação, exortação e consolação. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Embora não faça barulho, embora não fale palavras que ninguém entende, para todo mundo ficar assim, veja, ele falou, Uriam Malamaz, ele falou isso. O que quer dizer isso? Não sei, mas falou, é bonito, né? Um som diferente, assim. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. E aí ele fala, claro, que o que falava em línguas não eram línguas desconhecidas, eram desconhecidas de quem não conhecia a língua, só isso. Não eram línguas estranhas, eram línguas estranhas para quem não era daquela língua, mas eram línguas estrangeiras. Então era uma reunião, aparecia lá uma pessoa que nunca aprendeu japonês e de repente ele começava a falar em japonês. Mas aí tinha uma outra pessoa que também não sabia japonês e interpretava o que ele estava falando. E isso era uma manifestação de línguas biblicamente falando. Percebe? Para dar esse sinal para judeus eventualmente presentes que precisavam de sinais. E aqui então no versículo ele fala, quero que todos vós faleis em línguas, no versículo 5, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Olha o amor aí. Porque se não tem intérprete, fique calado. E ele continua, no versículo 6, agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Nada. A resposta é nada. Nada. Se não vos falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. De que aproveitaria falar em línguas, Paulo? Você já pensou? Pensa assim, se Paulo tivesse deixado as cartas dele para nós, numa língua que nenhum ser humano seria capaz de entender. Que proveito teria? A gente olharia assim aquelas palavras, que será que é isso? Será que é chinês? Será que é sânscrito? Não sei. O que será que ele queria dizer? Não faço ideia. Está escrito aqui, Uriam Malamaz. O que será que é isso, né? Pronto, para quê? Para que utilidade teria? Nenhuma. Nenhuma. É uma inutilidade quando você fala palavras que não têm utilidade. Aí ele continua no versículo 7, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Não sei se vocês já viram, você vai a um concerto, tem lá um concerto, uma orquestra, e antes de começar realmente a peça musical que eles vão apresentar, eles ficam afinando os instrumentos.
Você já deve ter escutado isso. Então fica... Essa afinação dos instrumentos você poderia comparar a um falatório em línguas desconhecidas que não tem intérprete. Porque é o que ele está dizendo aqui. Se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Você nunca vai poder falar assim, que música é essa? Não é, porque não é música nenhuma, eles estão afinando os instrumentos, estão só fazendo barulho, não é música ainda, percebe? Aí ele leva para a ideia da batalha, do exército, do soldado. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? As batalhas, por muitos séculos, elas eram comandadas por sons. Então tinha o garoto do tambor, tinha aquele que batia tambor, né? Que ele fazia lá, e todo mundo já sabia, isso é para atacar. Não, isso é para retirar, isso é para fugir. Então todo mundo ficava de ouvido atento ao tambor, ao garoto do tambor. Ou então ao cara da trombeta, do trompete, da trombeta. Que dava o som. Quem assistiu o filme de cowboy, né? Aqueles antigos, hoje nem passa mais, né? Quando vinha a cavalaria, era isso aí. Aquilo tinha um corneteiro mandando bala na turma lá, incentivando o pessoal a atacar. Ou tinha o toque de retirada, foge que os índios vão pegar a gente. Se matasse o corneteiro, virava uma confusão, ninguém sabia. Não tinha rádio, né? Não tinha rádio. Então tinha que ter comunicação distinta. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Quando eu dou treinamento de oratória nas empresas, eu costumo usar uma frase que não quer dizer coisa nenhuma, né? Para explicar como eles têm que ter uma boa articulação das palavras. Para não falar para dentro, falar para fora, projetar a sua voz para que todos entendam e articular as palavras de uma maneira correta e clara, com todas as letras faladas, para não engolir nenhuma letra, para que as pessoas entendam o que você está falando. Então, às vezes, eu dou um exemplo e falo assim, se eu chegar para vocês e falar assim, Machado para qual é lá hoje? O que vocês vão fazer? Repete aí, professor. Machado para qual é lá hoje? Não deu para entender. Fala de novo. Machado para qual é lá hoje? Aí fica todo mundo olhando para a garoto assim, porque eu não falei nada. Eu fiz um som, eu fiz um barulho só. Então é a mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, claras, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Vocês já viram um doido na rua, um bêbado na rua falando sozinho? O cara passa, não tem utilidade nenhuma o que ele está fazendo. Ninguém está prestando atenção, ele está apenas expressando a sua doidice, a sua irracionalidade, a sua incapacidade de colocar palavra com palavra que faça algum sentido. Isso é realmente uma coisa que na igreja não pode existir. Na reunião da Assembleia não pode ter. E ele continua depois, há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Eu sublinhei na minha Bíblia todas as frases aqui desse capítulo que denotam falta de amor. A página ficou quase inteira amarela aqui. Eu pintei de amarelo as frases que demonstram falta de amor. Tipo assim, o que nesse capítulo mostra falta de amor? Bom, mostra que o que fala para si mesmo, não fala para os outros, as pessoas não entendem, não tem tradução, não tem intérprete e tal. Então, está quase todinha amarela aqui minha página, né? Aí ele fala de várias vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado ou significação. Então não existe
a necessidade de interpretação é muito grande. É muito grande. Eu nas horas vagas, eu costumo, até para aliviar o estresse, eu costumo cantar. Não é? Eu entro lá no SMU, e você já deve estar me odiando por causa disso, mas eu continuo, não tem problema. Eu entro lá e começo a cantar. Como os melhores hinos, melhor arranjados, são os hinos em inglês, eu gosto de cantar hinos em inglês. Porque geralmente você encontra um hino em português, mas ele é daquela época das décadas de 70, 80, quando estava na moda como é que chamava aqueles mexicanos que tocavam corneta. É uma época em que a música sertaneja tinha muito disso. Tinha todos aqueles arranjos de corneta, né? Mariachi. Os mariachis da música mexicana influenciaram muito, nessa época, influenciaram a música sertaneja brasileira, com arranjos de cornetas, de trompetes e tudo assim. E os hinos daquela época, cantados por cantores evangélicos, aproveitaram também essa moda e todos os arranjos eram feitos com... E não tem uma orquestração bonita de violinos, de piano, coisa assim. Então, eu encontro muito melhor orquestração nas músicas americanas, nas músicas em inglês. E muita gente escreve para mim e fala assim, Mário, mas eu não entendi nada. Percebe? Aí, para não ter falta de amor, eu escrevo no Google, falo, procure no Google pelo nome dessa canção e coloque a palavra tradução na frente. Porque você encontra páginas no Google que tem a letra em inglês e a letra em português do lado. Tem muitas páginas assim, muitos sites que fazem isso, né? E hoje até nas redes sociais, muita coisa que você escreve, ele já traduz para quem é de outro país, de outra língua e tudo mais. Mas então, ele fala no versículo 10, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Então tem que ter uma tradução, tem que ter uma explicação do qual é o significado dela. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, ou seja, serei estrangeiro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim, será estrangeiro para mim. Então é como duas pessoas de idiomas completamente diferentes se encontrarem e tentarem se comunicar. É uma situação horrível essa, não é? Eu já viajei para a Europa, eu falo inglês. Então todos os lugares que eu ia eu falava inglês. Mas aí você encontra uma pessoa, você vai numa loja, e você pergunta, você fala inglês? Ela nem entende a pergunta que você fez, já começa por aí. E aí, para explicar para a pessoa, eu estava na Romênia querendo comprar uma pulseira para o meu relógio, que tinha arrebentado a pulseira do relógio, e eu tentando explicar que tipo de pulseira que eu queria, e a mulher só falava romeno na loja. Então foi uma ginástica eu me expressar ali, porque eu não sei falar romeno, embora seja uma língua que tem algumas palavras parecidas com palavras em português. Mas aqui, então, se você fala uma palavra sem sentido, você é um estrangeiro para o outro, e o outro falar também é estrangeiro para você. Então ninguém entende ninguém. Aí no versículo 12, ele dá a conclusão de todo esse discurso. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação. Para edificação. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se nem você sabe o que está falando, para que falar então, não é? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendiceres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto amém sobre a tua oração? Ou sobre tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente se tu dá graças, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. E lá no versículo 19, Paulo fala, no versículo 18, que ele falava mais línguas do que todos eles.
E no versículo 19, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros. Isso é amor? Isso é amor? Do que 10.000 palavras em língua desconhecida. E aí ele arremata com um tapa na cara daqueles faladores sem sentido nenhum, quando ele diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento. Ou seja, deixe de criancice. Cresçam. Cresçam, irmãos. É o que ele está dizendo. Percebe? Então, eu falei que ia dizer as condições para existir em língua, né? Primeira condição para se falar línguas nas igrejas, ou na reunião da igreja. Primeira, as mulheres ficarem caladas. Que é o que ele vai falar na continuação do capítulo, nós vamos chegar lá, talvez um outro dia, mas Paulo vai dizer mais adiante: permaneçam as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Então, essa é a primeira condição, as mulheres ficarem caladas. E o que você vê por aí no pentecostalismo? As mulheres são as que mais falam, não é? Errado. Se fosse aqueles programas de dar a resposta certa, né? Pé! Errado. Não é assim. Então, condição para se falar em línguas: as mulheres estejam caladas. Outra condição: haja intérprete. E se não houver intérprete, cale-se. Cale a boca, fale consigo mesmo e com Deus, se não tiver intérprete. Ok? Outra condição, esse vai aparecer mais para frente, no versículo 27. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. Então, no máximo 3 pessoas falarem. Quarta condição: um depois do outro. Percebe? Quinta condição, essa que nós já lemos no versículo 21. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, o povo judeu, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Então, existirem judeus ali para serem impressionados com esse falar de línguas. E em todas as 5 condições, a maior de todas, amor. E se não existe interpretação, não existe edificação, não existe exortação e nem consolação, fique calado. Fique calado. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.